Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é um canal Fora de Curva. Gente, hoje 22 de novembro é um dia histórico porque a Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa do Mundo de virada por 2-1. Eu não sei como é que funciona isso nos outros estados, mas aqui o Rio Grande do Sul tem uma rivalidade mais folclórica nos esportes muito grande com a Argentina. Talvez isso tenha razões históricas, porque a área dos Pampas, tanto gaúchos como argentinos, foi muito disputada na época da colonização, tanto portuguesa como espanhola, mas agora toda essa treta aí acabou nos esportes. Então vamos festejar um pouquinho esse 2-1 da Arábia Saudita. Mas é quase certo que na disputa das próximas duas partidas dessa fase de grupo, eles vão derrotar um ou dois adversários, ou empatar uma e ganhar outra, e vão se classificar para a próxima fase. Mas, gente, futebol é só um passatempo nesse momento, mas bem que hoje eu poderia ficar na questão do esporte, porque foi muito, mas muito difícil achar um tema digno para o Fora de Curva. Mas a questão é que eu furunguei e achei um assunto bem instigante para a gente comentar aqui no nosso canal. Já que é assim, então, em reconhecimento a esse meu esforço, deixe seu like, inscreva-se no canal quem não é inscrito e essa informação que eu vou passar para vocês, sim, vocês vão ter que compartilhar porque diz respeito ao desenvolvimento brasileiro e dos estados do nosso país em dois níveis de tempo, em 18 anos e em 10 anos. E o que eu achei, pessoal, não é nada para festejar, é realmente lamentável. Olha só essa primeira ilustração que eu estou colocando, que mede o valor bruto da produção em termos reais, tirado a inflação, portanto, do Brasil e dos estados entre 2002 e 2020. Só para começar, o crescimento brasileiro em 18 anos foi 37,07%. Isso, em termos anuais, significa que o nosso país aqui teve uma expansão econômica desse valor bruto da produção, que é uma medida aproximada do PIB do setor produtivo, agricultura, indústria, comércio e serviços, da ordem de 1,76% ao ano. Sabe o que é isso, gente? Menos da metade do crescimento econômico mundial nesse mesmo período. É uma vergonha um país como o Brasil crescer de uma maneira tão ridícula assim ao longo do século XXI. Imagina alguém lhe perguntar o que você fez nos últimos 18 anos para melhorar a tua vida e a resposta for quase nada ou nada. E foi isso que aconteceu em termos gerais. Em termos específicos, eu vou dizer o seguinte: a situação em vários estados é muito pior. Não dá para esconder que na maior parte desse tempo todo, nesses últimos 18 anos, o nosso país foi governado pelo Partido dos Trabalhadores. Podemos então botar a culpa no PT? Não, não podemos. Eles têm parte da culpa, mas vamos ver o seguinte: o desempenho na maioria dos estados brasileiros não foi lá tão lisonjeiro assim, e eles foram governados por diversos partidos, tanto da esquerda como da direita. Então não é essa a questão. Não é questão formal, direita e esquerda, e sim a qualidade dos gestores que nós estamos acostumados a eleger, tanto ao nível federal como estadual. E aí vamos ver o que aconteceu, gente. E na ilustração que eu estou mostrando para vocês, quem foi que cresceu mais ou menos? É uma vergonha, mas tenho que dizer que o meu estado ficou na pior posição da lista. O Rio Grande do Sul, nesses últimos 18 anos, finalizando 2020, teve um crescimento do seu valor bruto da produção de apenas 16,83%. Isso, em termos anualizados, significa 0,88% em média. É muito pouco, gente. Com um país como esse, com estados como os nossos, que tem muito para fazer, tem uma expansão que eu chamo de horizontal, é só expandir a produção, é só aumentar o empreendedorismo sem crescer tanto a produtividade assim, que encontra espaço de mercado, é uma vergonha estar acontecendo isso. E olha só que coisa interessante. Depois do Rio Grande do Sul como o pior da escola, o pior aluno da escola, como aquele filme do Danilo Gentili,
Vem Rio de Janeiro, com uma expansão de apenas 18,47%, Rio Grande do Norte, 28,6%, Minas, 30,21%, São Paulo, 31,01% e Bahia, 32,18%. São unidades da federação com as economias, a não ser Rio Grande do Norte, vamos reconhecer, muito tradicionais, muito estruturadas, não só na questão agrícola, mas também em indústria e serviços. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, a agricultura foi muito bem, mas nesses estados ela efetivamente é menos influente que em outras unidades da federação. Então, gente, o que nós podemos dizer? Se a política agrícola, como nós já vamos ver, foi um sucesso aqui no Brasil, mais por conta das lideranças setoriais do que pela intervenção positiva de governos, no campo de comércio, serviços e indústria, o nosso país é uma vergonha, como diz aquele comentarista de jornal. E por que isso? Eu posso dizer algumas coisas. Burocracia, impostos, infraestrutura terrível, além dessa mania de governantes quererem achar que sabem melhor quem está no chão da produção, no chão da loja lá, e intervirem de maneira completamente amalucada, criando regras para produzir e regras para vender, comercializar e prestar serviços, isso acabou detonando com a economia brasileira, gente. E o que eu estou vendo agora é que não está se discutindo qual a melhor forma de buscar novamente o desenvolvimento do nosso país ou dos estados. E sim, vão repetir velhas fórmulas que estão aí comprovadas, deu tudo errado. Vamos pegar o outro lado, a parte boa do Brasil, então. Qual foram os estados que mais cresceram? Mato Grosso, uma alta de 140%, 140,3%, enquanto o Rio Grande do Sul cresceu 16,8% e o Brasil 37,7%. Para ter uma ideia, o desempenho médio anual dos mato-grossenses é de 5% ao ano. Fantástico, quase ao nível da Índia. Podia melhorar um pouquinho mais, ultrapassaria a Índia. Depois vem Tocantins com 127%, Rondônia 105%, Roraima 101,9%, Piauí, Acre, Mato Grosso do Sul, Amapá, Maranhão, Paraíba, Pará e Goiás. Essas unidades da federação, elas têm essa possibilidade de expansão rápida da produção graças ao seu desenvolvimento agropecuário. E isso realmente teve muito sucesso no Brasil. Nosso país é líder não só em produção, como produtividade e tecnologia nessas áreas. E efetivamente, havendo terra e havendo variedades adaptadas aos climas específicos de cada um desses estados, a agricultura bombou e levou esses estados a um patamar de produtividade, a um patamar de desenvolvimento superior aos padrões brasileiros. E aí vamos dizer o seguinte, quer dizer que estado industrializado se deu mal, estado agrícola se deu bem? Mais ou menos. Tem duas exceções à regra na parte industrial, com indústria forte, aliás, que comprovam que a culpa não foi só de um governo federal que inibiu a indústria, mas por falta de visão de futuro dos próprios governos estaduais. Olha só, bem distante de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, nós temos Santa Catarina, que cresceu nesse período 37,47%, com uma indústria emergente, muito bem consolidada, mas crescendo bastante ainda, e o Paraná também 38,17%. Até o Ceará, que desenvolveu uma base industrial razoável nesse meio tempo, por meio de incentivos, é verdade, do Banco do Nordeste e outros instrumentos, teve um resultado superior, da ordem de 45%, Pernambuco 58%, e o Distrito Federal. O que tem no Distrito Federal? A administração pública? Sim, é o centro nacional dessa atividade excessiva aqui no país. Mas também as pessoas de Brasília e das cidades satélites tiveram sucesso em buscar formas de ficar independentes do setor público e desenvolveram indústrias limpas, setor de serviços, comércio atacadista, trabalhos fantásticos na área de logística.
E assim o DF acabou por despontar como uma grande frente de desenvolvimento não agrícola no país. Se Distrito Federal pode, Goiás pode, Santa Catarina pode, Paraná pode, por que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais tem que ficar atrasado em relação ao resto do país? Porque esses estados acabaram se viciando em políticas completamente desfocadas da realidade do dia a dia de quem quer tocar sua vida, quer tocar sua empresa, quer progredir. E isso não vai acontecer através de um centralismo, de uma intervenção de governo federal, muito menos estadual. O caminho certo, gente, é desregulamentar, é liberar, é assim que se cria e se gera e se multiplica a riqueza. Então vamos prestar atenção que o caminho do nosso país não é engessar, e sim desengessar, desburocratizar, liberar. Aí, tudo bem, isso aí foi os últimos 18 anos. Será que nos últimos 10 anos o país tomou um pouquinho mais de juízo? Nada disso, pessoal. Nos últimos 10 anos, ou seja, de 2010 a 2020, essa última década que passou, que são os últimos dados do IBGE, a situação até piorou. Olha só, o Brasil, no total, cresceu apenas 2,25%. Até alguém poderia dizer, não, é que tem aí a questão da Covid em 2020, mas teve 9 anos atrás para compensar esse tombo. E mesmo assim, tirando a Covid, o resultado não seria tão diferente. É só colocar 4% a mais no resultado final que ele continua sendo medíocre. Então o Brasil, nos últimos 10 anos, em uma década, cresceu elevados 2,25%, elevados nada, né? Que corresponde a uma média anual, olha só que legal, de 0,22%. Imagina durante 10 anos crescer 0,22%. Pode isso? Pode, aqui no Brasil pode. E por que aconteceu isso? Podemos dar o desconto da Covid, do Fica em Casa em 2020, mas também está carregado de muita incompetência e incompetência originária no poder público, essencialmente. Porque na área privada ninguém se auto-boicota tanto assim. E no ranking estadual, como é que nós ficamos? Da onde vêm os piores desempenhos? Espírito Santo, Sudeste, queda de 6,23% da riqueza nos últimos 10 anos, ou seja, o povo daquele estado empobreceu, assim como Sergipe, 5,16% de queda, São Paulo, 3,2%, Rio de Janeiro, 3,01%, Bahia, 2,93%, Minas Gerais, 2,05%, e o Rio Grande do Sul aqui também empobreceu nos últimos 10 anos, 1,66%. Que vergonha! Pelo lado do crescimento, quem foram os grandes líderes? Voltamos aos tradicionais, aqueles de base agrícola. Mato Grosso, 40,4%, Roraima, 31,9%, Tocantins, 28,4%, Mato Grosso do Sul, 27,8%, Piauí, 22,21%. Depois vem outros, e os outros estados industrializados que têm uma tradição de gestão pública estadual menos drástica, menos intervencionista. Aí nós temos o Paraná, cresceu 4,13%, não é um resultado maravilhoso, mas é um resultado de expansão frente ao resto do Brasil, do sul-sudeste industrializado, que teve queda de PIB, e junto dessa turma, aí sim, um destaque positivo para Santa Catarina, que nos últimos 10 anos cresceu 10,02%, uma média aí um pouco inferior a 1% ao ano, que também é baixo para os padrões que aquele estado poderia ter de expansão da atividade econômica. DF cresceu 10,6% e Goiás, que tem uma agroindústria muito forte, 14,6%. Um outro destaque positivo aí, não posso deixar de citar, é realmente Pernambuco, que cresceu 19%. Mas aí, pessoal, o que nós podemos concluir? Em 18 anos, o Brasil tem um desempenho lamentável e nos últimos 10 anos mudou o desempenho, não é lamentável, é só medíocre, pior. O que a gente pode fazer para consertar isso? Será que furar teto de gasto? Será que provocar mais intervenção da economia, recriar imposto sindical e outras intervenções
de um poder central no dia a dia da sociedade vai ajudar a melhorar essa situação? Pessoalmente, eu não acredito. Tem gente que acredita, vou respeitar, mas aqui, Eduardo Starosta do Fora de Curva, eu não acredito que a intervenção seja boa para desenvolver o nosso país. E defendo exatamente o contrário. Vamos liberar o máximo possível, porque aí as forças produtivas ficam mais à vontade para aumentar sua produção, para ser mais competitivas, ser mais criativas, mais livres para fazer esse país se desenvolver. O mundo inteiro funcionou assim, até a própria China, quando começou a alavancar o seu desenvolvimento, não foi através do dirigismo estatal, que isso aí sempre aconteceu na política, mas foram liberais na economia. A própria ex-União Soviética teve um surto de crescimento econômico por conta de uma maior liberdade empreendedora. Então o caminho está dado, é só não estragar ele. Espero que não estraguem. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu falei no início. Gostou? Deixe seu like. Não gostou? Até pode botar um dislike, faz parte, a crítica faz parte. Mas inscreva-se no canal, porque aqui a polêmica é livre, e eventualmente compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau!